Todo mundo conhece a história do Holocausto nazista na Segunda Guerra, em que 6 milhões de judeus, aproximadamente, entre outras minorias, foram exterminados de forma bárbara, né, pelos alemães. E todos ficam chocados com a quantidade de pessoas, né, não só com a quantidade de pessoas, mas também com a crueldade com que elas foram massacradas. O que dizer, então, de um povo que perdeu 20 milhões de pessoas e que praticamente ninguém sabe dessa história? Olá a todos, eu sou Carlos Nunes e você está no Livros e E-Books. E o livro que eu vou mostrar hoje para vocês é aqui A Vida em Tons de Cinza, da Ruta Sepetys. É inicialmente escrito como um livro voltado, né, para o público mais, não digo adolescente, mas um público mais jovem. A obra ganhou corpo, ganhou fôlego e se tornou best-seller em vários países, foi traduzida para mais de 30 idiomas e muito elogiada, ganhou vários prêmios e entrou aí para a lista de livros adultos. Mas a história que ela narra é tão profunda e tão bonita, é tão tocante, que ele conseguiu ultrapassar essa fronteira do YA e se tornar conhecido e admirado por leitores de todas as idades. A escritora, ela é americana, mas ela é descendente de lituanos e fugitivos, inclusive da guerra. E o que ela narra aqui é esse episódio, uma parte desses episódios muito pouco conhecidos, muito pouco divulgados, principalmente para nós aqui do Ocidente, que foi o massacre dos povos bálticos pelo regime do Stalin, né, na União Soviética durante a Segunda Guerra. Então, logo no iniciozinho, né, da guerra, a gente sabe aí que teve um pacto entre o Hitler e o Stalin de não agressão. E o Stalin ficou assim meio que pôde, né, tomar conta. Isso deu a ele a oportunidade de anexar os países bálticos, aí a Lituânia, Letônia e Estônia, à então União Soviética. E só que o que ele fez ali não foi só uma anexação territorial. Ele tentou realmente exterminar todo vestígio desses países, da cultura, desde a língua, desde os conhecimentos e absolutamente tudo, cidadania. Ele tirou tudo dessas pessoas, transformando eles realmente em um Estado da União Soviética, que só agora recentemente, em 90, 91, nós soubemos que né, teve aquelas revoluções lá, que esses países voltaram a reconquistar a sua independência e agora tem que conviver com todo um passado que foi apagado por essa máquina soviética e que foi escondida durante muito e muito tempo. Os próprios governantes, né, da União Soviética sempre esconderam isso, sempre negaram que isso tivesse acontecido, mas as provas estão lá. Mesmo depois de que esses fatos pararam de acontecer, mas essas pessoas foram silenciadas, eram proibidas de falar com medo de sofrerem perseguições, e só agora, com a independência desses países, é que aos pouquinhos essa história vai vindo à tona. Em uma entrevista muito bacana com a autora do livro, inclusive vou deixar linkado aí, está no site, inclusive acho da editora, ela relata, né, que ela foi numa viagem à Lituânia, ela tentou fazer pesquisas sobre sua família, sobre seus antepassados, e não conseguia. Não conseguia descobrir nada simplesmente porque não existia. Todos os vestígios foram apagados. E os poucos que existiam eram silenciados com medo de represálias do governo. Então ela aí ela ficou sabendo da existência dessas histórias,
e resolveu colocar isso num livro. E achou que de uma forma romanceada ficaria mais fácil de lidar com isso, de expor essas situações, e pretendeu colocar isso de uma forma mais humana, mais jovem, para que essa história fosse tocada, fosse conhecida pelos jovens que vão levar, possam levar adiante um conhecimento, uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, até para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. Bom, em resumo, o que acontece? Durante a Segunda Guerra, com essa anexação desses países, todas as pessoas que tinham um certo grau de conhecimento, professores, padres, jornalistas, médicos, cientistas, essas pessoas que tinham um pouco de cultura, que poderiam perceber melhor o que estava acontecendo e tentar um contragolpe, digamos assim, foram brutalmente, assim, de uma hora para outra, silenciadas, presas, e muitas foram executadas nas prisões, e as suas famílias, que não representavam a princípio perigo em si, foram levadas para campos de trabalho forçado, os conhecidos gulags, na Sibéria. E é isso que conta essa história. A personagem aqui é uma menina de 14, 15 anos, e numa certa noite ela vê a sua casa, a sua vizinhança ser atacada, e o seu pai é preso, e ela resolve tentar aí fugir com a mãe dela, resolve tentar fugir com ela e com o irmão, mas não dá tempo, elas são aprisionadas e são levadas também são encaminhadas para um lugar que elas não têm a menor ideia de para onde elas vão, Elas passam alguns dias presas com outras 40 pessoas dentro de um vagão de carga de transporte de gado, em condições sem alimento, assim, só com uma ração mínima diária, e ali dentro, todo aquele calor sufocante, e as pessoas fazem suas necessidades ali. É uma proliferação grande de doenças, que já mata grande parte das pessoas ali presentes. Os restantes são levados em comboio, junto com outros vagões, para um lugar desconhecido, que mais tarde é que eles vieram a saber que eles estão nos confins do Círculo Polar Ártico, num campo de trabalhos forçados em que eles têm que, a princípio, conviver com alguns moradores de umas aldeias por ali, mas que depois são levados mais adiante, numa região ainda mais inóspita, e eles têm que trabalhar o dia inteiro pelo seu próprio sustento, que não é suficiente, logicamente, uma terra praticamente congelada, que não dá nada, e ali muita gente morre ou de fome ou de frio. A ração mínima deles praticamente a alimentação deles se resume a batatas, e muito pouca, então eles morrem de desnutrição, de falta de nutrientes. À noite o frio é insano, durante o dia também, mas ainda está trabalhando, mas à noite o frio é insano, que força as pessoas a se amontoarem para tentarem se aquecer umas às outras. E no meio disso tudo, toda a violência que eles sofrem dos soldados, estupros e situações de castigos físicos cruéis, sem necessidade, sem razão de ser, Mas no meio disso tudo, essa nossa heroína aqui, ela pretendia estudar artes, ela tem um talento muito grande para o desenho, e ela consegue esconder um livro que ela tinha em pedacinhos de papel. Ela começa a rabiscar com carvão alguns desenhos e alguns escritos, alguns bilhetes que ela consegue às vezes passar escondido entre um e outro, na esperança de que um desses bilhetes, de que um desses desenhos chegue ao seu pai, que ela jamais perde a esperança de que seu pai esteja vivo. E a gente vai assim acompanhando a vida dela, tentando manter a esperança.
E como ela é a mais velha, ela começa a se sentir responsável pela segurança tanto da mãe quanto do irmão mais novo. E é toda uma situação assim, bastante dramática, bastante dura e bastante cruel, que, né, se assemelhava muito aos campos de concentração nazistas, mas que, como eu disse, é uma história que foi calada e que é tão horrível quanto, né? Principalmente se considerar que exterminou dali toda, bem dizer, toda a bagagem cultural de um povo, né? De todos os povos bálticos na mesma situação. Existem poucos sobreviventes desses campos hoje em dia, a maioria já bem idoso, e a gente vê também depoimentos de um ou outro nesse videozinho que eu falei. Então é um livro muito interessante, muito triste. A escrita é seca, mas eu acho que isso foi proposital, porque ela não quis colocar muito, amenizar muito a situação. Então é uma escrita bem seca. De início a gente sente até um pouco de estranheza na narrativa, na construção dos parágrafos, mas a gente vai vendo também nessa desolação toda, em toda essa aridez, além dessas tentativas de desenho, de comunicação dela com o mundo exterior, ela trava conhecimento também com o Andrius, que é um outro jovem, também bastante idealista e bastante ousado, que consegue aí fazer algumas incursões, né, nos acampamentos dos soldados ali que tomam conta desse campo, e consegue roubar alimento, consegue, né, algum bem-estar mínimo para aquele grupo. E também vemos aí, até entre esses soldados que tomam conta ali do campo, tem uns mais cruéis, tem outros menos, tem alguns inclusive que se solidarizam dentro do possível, né, porque eles também não podiam fazer isso de forma aberta, mas eles tentam também, de certa forma, amenizar um pouco daquele sofrimento daquelas pessoas que perdem tudo, perdem nome, perdem identidade, perdem tudo, só não perdem a vontade de lutar e a vontade de viver. Eu sei que esse filme também, esse livro, foi adaptado para um filme que eu acho que ainda não estreou, não sei se estreia aí esse ano, aqui no Brasil, que é Cinzas, o nome em inglês, né? Cinzas sobre a Neve, que parece também ser bastante interessante. Já tem o trailer rodando aí pela internet, mas não se fala em estreia dele. E eu sei que é baseado nesse livro. Então é uma leitura assim, bastante interessante, bastante triste, como não poderia deixar de ser pelo tema. Mas para quem gosta de Segunda Guerra, desses temas do Holocausto, mas quer sair um pouco desse terreno já tão, né, batido do que é o Holocausto judeu, pode ver uma outra faceta, um outro lado, né, de tão cruel quanto, às vezes até mais do que foi o Holocausto nazista, e ver que também, além disso, muita coisa acontece no mundo, inclusive hoje, em vários países aí da África, da Ásia, acontecem perseguições, acontecem campos de trabalhos forçados, e que o mundo não tem sequer conhecimento disso. Tanta e tanta gente aí sofrendo, sendo massacrada, e a gente aqui sem ter nem noção de que isso tudo esteja acontecendo. Então livros como esse são bastante importantes para trazer à tona essas questões, né, discussões sobre isso, talvez chegando às mãos de quem possa fazer alguma diferença, né, de quem participe aí de algum organismo e que possa, né, trazer voz dessas pessoas à sociedade, ao conhecimento geral da sociedade, para que eventos como esse, situações e governos como esse não se repitam no futuro, e a gente possa vir a ter aí um mundo melhor e mais humano. Então,
Por hoje é só, fica aí uma excelente dica de leitura. Para quem gostou aí do vídeo, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e voltem sempre para a gente conversar mais sobre livro, tá bom? Até logo para vocês. Tchau, tchau.